né, hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Carla Krebs, e ela vai estar falando pra gente sobre sagrado feminino. Todas as mulheres são deusas, né? Então hoje, você mulher é mais que bem-vinda a participar da nossa live. Você homem também que quer entender um pouquinho sobre o sagrado feminino, é importante que você esteja aqui. Seja muito bem-vinda, Monique, seja muito bem-vinda, Dani, seja muito bem-vinda aí, duas mulheres de fibra, de garra, né? Aqui da Espiritualidade Livre. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live. Vamos esperar o pessoal chegar, né? Hoje a Carla vai estar conversando com a gente sobre o sagrado feminino, né? Sobre o poder que reside, né, na figura de cada mulher. Seja bem-vinda, Luciana. Falar de mulher forte, aí tem a Luciana também, né? Nossa amada, nossa querida. A nossa amada Carla também, que vai estar batendo um papo com a gente, acabou de chegar. Já vou chamar você para participar aqui, meu anjo. Hoje o assunto, gente, é sagrado feminino. Então você, mulher, né, que quer entender um pouquinho disso, que quer despertar essa força, Francine, seja muito bem-vinda, Vanessa, né, só mulher top chegando aí hoje para bater aquele papo com a gente. Pessoal, vocês podem mandar perguntas ao longo da live, eu vou distribuindo as perguntas aqui, de acordo ali, para não atrapalhar. A nossa mestra aí tá passando as informações, os conhecimentos aí com tanto amor, com tanto carinho, né? Eu quis trazer essa live com vocês, assim, nossa, vocês não tem dimensão, gente, quanto eu tava doido, né, para trazer esse assunto aqui para vocês, tá? Já vou chamar aqui a Carla, só um minutinho. Aí. Muito bem-vindos, né? Hoje a gente vai falar sobre sagrado feminino. Você conhece esse assunto? Se não, vai conhecer agora. Olha ela! Boa noite. Boa noite, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Carla, boa noite a todos. Terapeuta, guardiã do sagrado feminino, né? O que é ser guardiã do sagrado feminino? Só uma palhinha aqui antes da gente começar. Tá. Boa noite a todos, boa noite a todas. Cheguei agora, então eu não estou conseguindo ver todo mundo. Agradeço muito a oportunidade, Gilberto. Então, ser guardiã do sagrado feminino é uma honra e é uma formação que a gente faz, tá? Fiz formação, então eu fui consagrada como uma guardiã do sagrado feminino. Então, o que significa isso? A gente tem uma grande responsabilidade em cuidar das mulheres, né? Recebê-las e curar, e nos curarmos. É um trabalho de todas as mulheres juntas. Eu sou taróloga há muitos anos, é meu carro-chefe, e a maioria das minhas clientes eram mulheres. E eu participei de um círculo sagrado. Eu nunca tinha participado, eu participei há 10 anos atrás, eu acho, isso. E aí eu fui muito chamada para essa egrégora, vamos dizer assim, do sagrado feminino. Então, eu já tinha algumas informações, alguns estudos, né? Mas eu quis me aprofundar e fiz uma formação. E aí eu me tornei guardiã do sagrado feminino, que é de grande responsabilidade e tem a ver com um trabalho de ancestralidade também. Eu estou resumindo bastante, tá, Gilberto? Porque eu estou comentando de uma forma... Assim, que a gente já vai introduzindo no decorrer da conversa um pouquinho, só aquela palhinha legal. Tá ótimo, então é isso. Meu anjo, já dei uma palhinha. Então vamos lá, vamos começar. Eu sempre faço essa pergunta aqui para as pessoas que são participantes aqui da nossa live. Quando, né, a espiritualidade chegou, aquele chamado veio, assim, em que momento isso começou a despertar e como isso aconteceu na sua vida, Carla? Uau! Bem, então, isso já faz muitos anos. Eu sempre fui muito estudiosa,
e sempre fui muito religiosa. E eu sou formada em administração de empresas, trabalhei muitos anos em empresas corporativas, também. Uhum. Mas eu sempre gostei muito da Bíblia, sempre gostei muito de assuntos espirituais. Eu sempre fui muito ligada a essa questão, né? Sempre frequentei. Eu era de uma outra religião quando eu era mais nova, mas depois, com o falecimento da minha mãe, eu posso dizer que foi um marco em que eu comecei a ficar mais sensível para a espiritualidade. Isso já faz 21 anos. Eu trabalhava como um plano B com essas questões espirituais. Eu comecei com acupuntura. Eu sou massoterapeuta, acupunturista, tenho formação em reflexologia podal e outras formações da área de tratamento, né? Que eu falo que é uma pilar que eu tenho. Trabalho também com cristais. E aí comecei, na realidade, o meu primeiro contato com a espiritualidade, antes mesmo da acupuntura, foi tarô e numerologia. Mas eu tinha muito preconceito e eu hesitava muito em fazer essa prática. Eu atendia somente amigos, familiares, e era uma coisa que eu nem divulgava. E depois, já faz, acho que 10 anos, 12 anos, que eu só trabalho com a espiritualidade. E aí eu me profissionalizei mesmo e comecei a divulgar mais forte. A Bibi, obrigada, Bibi, eu também te adoro. E aí eu comecei a trabalhar mais somente com isso, não era um plano B, né? Era um plano A. E eu me mantenho com isso. Então a espiritualidade faz parte da minha vida desde que eu me conheço por gente. E eu amo, 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 amo. Minha vida é a espiritualidade, quem me conhece sabe, desde muito jovem, mas com o start que minha mãe faleceu, há 21 anos, eu fui chamada para esse trabalho. Perfeito, perfeito. Eu achei legal, assim, alguns pontos, você falou, né, da administração, eu também formei em administração, eu era evangélico quando eu era mais novo também. Eu também. A gente faz aquele caminho inverso, né, porque, assim, brincadeira, claro, geralmente vai da macumba para a igreja, a gente veio da igreja para macumba. É verdade. Eu comecei a ler alguns livros espíritas, eu passei pelo espiritismo também. Eu tinha muita resistência, eu jogava o livro pela janela, depois eu pegava o livro de novo e lia de novo, mas aí eu fui me equilibrando, me encontrando, é uma eterna busca do equilíbrio, né, Gilberto? E aí depois eu entrei mais na linha da espiritualidade. Eu amo os orixás, posso dizer que eu sou uma adoradora dos orixás, e depois que eu entrei nessa vertente, eu me sinto muito mais plena, muito mais confiante. Acho que isso que é importante, né? A gente encontrar o nosso caminho, né? Não importa a religião da pessoa, o sistema, desde que ela se encontre. Não, isso não importa. Ali dentro, né? Lógico, isso que é importante. Deus não quer saber qual é a sua religião, o importante é que você acredite em alguma coisa. Até mesmo os ateus, se eles acreditarem em si próprios e fizerem coisas positivas, né? Não roubarem, não matarem, não prejudicarem o próximo, tá ótimo. Não existe nenhum julgamento, né? Sim, e aquela coisa, os espíritos de luz, eu acredito muito nisso, os seres de luz, eles não se importam com a sua religião. Buda ama todo mundo, Jesus ama todo mundo, né? Mas Isso então mesmo. vamos tocar aqui no assunto da nossa live. Você falou a respeito, né, que o seu público muito forte são as mulheres. Eu também trabalho como terapeuta, como tarólogo, né? E realmente é um público muito forte. E eu percebo que as mulheres, pelo nosso sistema, né, a nossa cultura, a mulher, assim, todas as minorias, não que mulher seja minoria, pelo contrário, as mulheres são maiorias da população, né?
mas assim, todos os grupos que de certa forma são subjugados na nossa sociedade, eles sofrem uma pressão desde muito cedo, né? Você acredita, ou melhor, nas suas percepções, né, nos atendimentos que você faz, você percebe isso, que às vezes as mulheres, elas sofrem muito, né, por causa do histórico todo, e não, às vezes a gente trata uma questão pontual, mas a gente percebe que a origem é muito mais antiga. Você consegue também visualizar isso? O que o sagrado feminino assim fala sobre isso pra gente? Eu vou comentar, eu vou começar pelo título que você deu para a live. Você escreveu assim, eu falo isso também. Acho que você tirou isso de alguma fala que a gente teve, que eu fiz com a Daniela, em que todas as mulheres são deusas, né? Na verdade, todos nós somos deuses, os homens também. Então, todos estão bem-vindos aqui. Mas quando eu falo que as mulheres são deusas e eu sou mulher, então eu me sinto mais à vontade de cuidar de mulheres. Para fazer um sagrado ou encontros com masculino, teria que ter um par masculino, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, voltando para o assunto que todas nós somos deusas. Isso é uma coisa que parece ser muito romântica, ser muito bonita, mas isso escravizou muito as mulheres. Porque uma das características das mulheres é que nós... O Marcelo falou que ama o sagrado feminino. Que bom, que bom. Porque você também tem o sagrado feminino. Você veio de uma mulher, né? Muito obrigada, Marcelo. Então, o sagrado... Quando a gente fala de deusas, nós mulheres temos uma questão muito complicada. A gente busca muita perfeição. A gente quer ser perfeita. E isso causa muito sofrimento. E o sistema de marketing, o sistema em que a gente vive, socioeconômico, sociopolítico, econômico, ele favorece essa escravidão que nós mulheres nos colocamos. E isso causa muito sofrimento, né? Então, as mulheres buscam muita perfeição, tanto que as mulheres, talvez, acho que você sabe, nós mulheres somos os maiores consumidores, as maiores consumidoras, nós somos o que mais compra, o que tem maior poder, não é maior poder aquisitivo, mas é o que nós mais gastamos. Nós mulheres somos muito preocupadas com várias questões que os homens estão mudando, mas os homens, mesmo os homens mais vaidosos, né, os homens que buscam a vaidade e se cuidam, eles não são escravizados pela perfeição e pela busca da perfeição. Então, quando a gente se considera deusa, é importante a gente saber que nós somos deusas e que não somos perfeitas. E é aí que está a nossa beleza. É um trabalho que eu tenho intensamente comigo, Gilberto. Eu tenho questões com a minha imagem muito forte. E o Círculo do Sagrado Feminino, toda vez que eu participo de um círculo, eu me curo junto com as mulheres. Então, é algo que é histórico. E as mulheres sofrem muito. E aí começa, né, eu posso falar um pouco sobre, nos jogos, né, nos oráculos em que a gente trabalha, as mulheres buscando serem eficientes em tudo e buscando serem amadas. E aí começa também um outro sofrimento, né, mais uma questão. E aí a gente começa a misturar. Eu não sou amada porque eu sou feia, eu não sou amada porque eu estou fora do padrão. E isso não é verdade, mas isso escraviza a gente e a gente não consegue se libertar. O sagrado feminino vem para fortalecer também as mulheres, para elas se conectarem com o sagrado. Todos nós somos sagrados, todos nós somos deuses. Então a gente se adaptar e enxergar que nós somos perfeitos como a natureza. Imperfeitos dentro da perfeição, né? Porque nós fomos criados assim. Nós não somos robôs, né? Sim. Você tocou num ponto muito legal, assim, para começo de fala, que eu fiquei, assim, bem interessante. Às vezes, a própria imagem romântica, né, que a gente faz das mulheres,
se torna uma fragilidade depois, né? Porque, por exemplo, quando você, tipo assim, a ideia de falar que todas as mulheres são deuses é igual você falou, aquela coisa do sagrado que habita dentro de cada ser humano, né? Mas às vezes a gente Sim. coloca, por exemplo, que aquela coisa, até ao longo do tempo, a mulher ela sofre uma pressão estética realmente muito maior que os homens, né? Tipo assim, você tem aquela brincadeira que o homem para ir no shopping, ele põe uma bermuda, uma camiseta e vai de chinelo. A mulher fica ali com todo um cuidado maior e tudo mais. Você falou num ponto legal, às vezes, por exemplo, o relacionamento está indo ruim, por N motivos do porquê que o relacionamento pode estar indo ruim, e uma das perguntas é, será que fui eu? Será que ele não tem mais interesse em mim? Será que ele não tem mais desejo em mim? Então, Você vê tipo assim, como as elas têm que... mulheres sofrem, né? Que não estão Sim, sim. equilibradas e que não estão conectadas com o sagrado feminino. Sim, sim. Isso Muito, é um muito, dos muito legal isso que você aspectos, falou. entende? Isso é um dos Sim, sim. aspectos, tá? A gente Também tem também tem aquela uma pressão, questão. Pode falar, depois eu falo. aquela coisa da mulher, assim, a gente tem aquela imagem que mulher tem que ser acolhedora. Talvez a gente projete aquela coisa. A Dani que vai poder falar bem disso. A gente projete aquela coisa da mãe em todas as mulheres. Que cuida, que nutre, que alimenta, que sustenta, né? E a gente espera que a namorada faça isso, a gente espera que qualquer mulher faça isso. E eu acho que é muito complexo isso, porque o pai geralmente é distante, o pai geralmente é ausente, o pai, a criança às vezes não tem nem acesso. Então a gente projeta em todos os homens isso. O homem ser distante de boa, o homem, entendeu? E realmente é uma pressão muito forte. A questão é assim, né? Vamos falar um pouco de algumas características. Gente, eu não sou. O que eu quero comentar aqui, eu quero que é uma visão da medicina chinesa, tá? E aí, em cima disso, a gente pode estender para a visão para o que você comentou agora, Gilberto. Dentro da visão chinesa, nós, mulheres, somos yin, mais yin do que yang. Todos nós temos o yin e o yang, né? Mas a gente tem mais o yin do que o yang. Os homens têm mais yang do que yin, por isso que eles são homens, tá? Eu estou falando de energia. Eu não estou falando de como a pessoa quer ser identificada ou a aparência da pessoa. Estou falando de energia, tá bem? Então, nós temos o homem yang. O que significa isso? O homem é voltado para o cosmos, para fora, na maioria das vezes, tá? É uma energia que puxa o homem para fora. A mulher é yin, então ela é absorvedora, ela é acolhedora, ela é yin, ela olha para a terra. Por isso que nossos trabalhos com o sagrado feminino, a gente fala muito de conexão com a terra. E isso é uma das explicações da medicina chinesa, isso é um aspecto, tem várias linhas. Eu só quis comentar que eu acho que é uma coisa mais simples para as pessoas entenderem. Os homens, eles podem ser mais ausentes, eles têm uma visão mais espacial. Não estou dizendo que é regra, a maioria das vezes. Então o homem é uma coisa um pouco mais distante, mais externa, ele olha para o total. E a mulher, ela olha para a terra. O que quer dizer isso? Ela se preocupa se o filho tem o almoço, o jantar, se tem alguma coisa na geladeira para fazer alguma refeição, se a roupa está limpa. Não estou dizendo que isso é uma regra para as mulheres e nem estou dizendo que é esse o trabalho que a mulher tem que fazer, tá? Eu só quero explicar que é uma característica natural do yin. E aí a gente começa a ficar muito... E o que a sociedade fez? Começou a compactar muito essas tarefas e deixaram as mulheres para dentro, casa, introspectivas, fechadas, e os homens podendo sair fora, viajarem. Isso é um aspecto. Eu posso falar do tempo da pré-história. Os homens iam caçar, as mulheres ficavam em casa, cuidando da casa. Mas elas também, não vou dizer que elas cuidavam da alimentação e tudo mais, e da tribo, né? Vamos colocar assim.
Mas não é porque a mulher não tinha capacidade, é que tem mais a ver com a visão e com a natureza. A mulher, ela tem aquela coisa que todo mundo adora falar, que é multitask, né? Multitarefa. Isso é uma coisa que mostra que nós temos uma facilidade de olhar o todo também, de uma forma de cuidado. Mas isso também é questionado atualmente pela ciência, né? Porque isso também sobrecarrega o cérebro. Mas o que eu quero acho que eu expliquei que Sim, sim. a priori, o homem tem essa natureza mais para fora e a mulher mais para dentro. Sim, sim. E é interessante, assim, claro que isso é uma coisa que a gente vê, é nítido, assim. Eu acho que também falar de igualdade de gênero não está dizendo que você tem que tornar homens e mulheres iguais, né? Eu acho que você tem que dar oportunidades e acho que liberdades. Porque, por exemplo, isso também é uma coisa muito interessante. Às vezes a gente acha que sacralizar a mulher ou colocar a mulher num ponto assim, não é mais elevado, mas assim, falar como a gente tem falado, é falar que toda mulher não precisa ser mãe, toda mulher tem que trabalhar fora. Não, eu acho que a questão é dar o mesmo direito que o homem tem de escolher a profissão, que a mulher também tenha. Porque, por exemplo, o cara ele pode ser distante e a mulher não. Por que a mulher? Então eu acho que é mais uma questão de libertar a mulher do que mudar o papel da mulher, né? Sim, é que assim, a gente tem uma questão de colocar tudo em caixinha, e é por isso que as mulheres adoeceram, ainda estão adoecidas, e isso adoeceu a sociedade. Por isso que surgiu, em meados de 2000, pouco antes, né, o movimento do Círculo do Sagrado Feminino, que é buscar a cura das mulheres, porque se a gente for entrar num aspecto cristão, até a Daniela comentou, que é minha parceira em vários trabalhos do Sagrado Feminino, também é guardiã do Sagrado Feminino, ela participou de uma live com você, falando sobre constelação, né? É aquele complexo de Virgem Maria. A mulher tem que ser perfeita, santa, linda, mãe, doadora, nunca dizer não. Isso ocasionou problemas, e está ocasionando problemas muito sérios, né? O que eu quis dizer é o seguinte, que devido à nossa questão, talvez uma facilidade, uma natureza, o sistema usou isso contra a gente, entende? Mas o que o Sagrado Feminino vem trazendo é a gente se despertar e perceber que a mulher, ela é sagrada, mas atualmente, principalmente, nem todas as mulheres precisam ser mães, né? A necessidade de ser mãe numa terra que está super cheia não é a prioridade das mulheres. E as mulheres eram vistas, esse é o nosso grande diferencial. Só a mulher tem útero e a mulher é a que dá luz. Isso foi usado contra a gente, porque daí a gente ficou subjugada a essa visão. E nós, mulheres, somos muito mais do que mães, e muitas não querem ser mãe. E não tem nada de errado com isso, né? A gente tem que perceber que as gerações estão mudando, que a sociedade está mudando, a gente está no meio de uma grande mudança, né? Em que a gente deve questionar, né? O Sagrado Feminino faz as mulheres se despertarem e questionarem qual é o papel delas na sociedade. Tem vários aspectos que a gente pode falar do Sagrado Feminino. O aspecto que eu te falei da autoestima, que a mulher está muito massacrada. Podemos falar também dos aspectos dos papéis que foram colocados e impostos para elas. A falta de liberdade. Nós aqui no Brasil, nós vivemos num país machista, ainda temos muita desigualdade social imensa, desigualdade entre homens e mulheres, sim, mas existem países em que as mulheres são violentadas, são agredidas, são usadas ainda como mercadorias, né? Então, existe uma questão em que isso precisa acabar no plano, na espiritualidade, né? E é por isso que o Sagrado Feminino veio crescendo fortemente, para cuidar
e curar, e que as mulheres aprendam a questionar. É mais ou menos isso. Não, nossa, muito, muito bom. E eu acho assim que a gente, né, o Brasil, falar da nossa realidade aqui, e eu falo por mim, acho que tá tão o machismo, né, tá tão imbuído na nossa cultura, tão diluído ao longo do tempo, que a gente se pega, por exemplo, às vezes a gente que se pensa desconstruído, espiritualizado, aquele rolê todo, né, e de repente você vê, por exemplo, na nossa cabeça, você vê uma mulher terminou um relacionamento hoje, aí tá namorando um outro cara. Você já julga, mesmo que você não verbalize, né? Você já entrou na senda do julgamento. E quando é um homem, tá tudo bem. Aquela coisa da traição, quando o homem trai é um peso, quando a mulher trai é outro. Então é muito complexo. A gente tem muito caminho para andar ainda. Eu falo por mim, sabe? Que às vezes você acha que não tá ali na superfície. Mas quando você vai aprofundando, você vai vendo isso. Comentando também que você disse, eu acho que eu não respondi, que você falou, poxa, os homens ainda buscam a figura da mãe numa mulher. Isso é extremamente errado, porque filho não transa com mãe. Então cria-se uma relação que não é saudável entre um casal, entende? Eu posso dizer até em qualquer casal, tá? Casal de gays, né? De lésbicas, vou colocar desta forma. Um sempre começa a ser a posição da mãe e o outro do filho. Isso é doentio e isso precisa ser tratado. E isso é um dos aspectos que o Sagrado Feminino faz. O Sagrado Feminino, ele tem um lado muito bonito e muito romantizado, porque a gente trabalha com os arquétipos. A gente trabalha com arquétipos de deusas, né? Então, a gente tem deusas greco-romanas belíssimas, eu também trabalho com outras mitologias, eu não consigo saber tudo, né? Então eu estudo algumas mitologias, então mitologia hindu, mitologia iorubá, né? Tem algumas que são mais queridas minhas, eu estudo mais. Então, usar as deusas é para a gente verificar os arquétipos, a gente se colocar naquela visão, ter uma visão psicológica, um estudo psicológico sobre isso, para que a gente se trate e se cure. E então, por isso que eu quero comentar, quantas relações adoecem ou estão adoecidas porque a mulher não conseguiu perceber que o papel dela não era ser mãe do marido, mãe o tempo todo, né? É uma chaga. A gente fala que é uma chaga da deusa que precisa ser curada. Sim, e é uma coisa assim, eu percebo também muito, Carla, aquela questão, por exemplo, da mulher, principalmente depois que ela é mãe. É uma coisa que eu percebo muito também. Às vezes, quando ela é mãe mesmo dos filhos, dos primeiros filhos do casal, ou dos filhos do casal, ela apaga o lado dela, mulher, indivíduo. Isso é uma coisa que eu converso muito com as pessoas que eu atendo sobre isso. Às vezes, aí o filho cresce, casa, ela não sabe viver mais. Porque ela deixou de ser mulher, ela deixou de ser esposa, ela deixou de ser profissional e virou mãe. E aí ela vira mãe de todo mundo da casa. E aí ela perde a noção de quem ela é. Então, isso é um desequilíbrio, isso é uma outra chaga que a gente chama, porque, por exemplo, a mulher, ela começa a cumprir vários papéis e aí ela se perde nesses papéis. Por isso que a gente usa arquétipos de deusas para explicar. Então, por exemplo, nós mulheres, você vê muitas mulheres falando na área de terapia, é impressionante. Com algumas exceções, a gente vê alguns homens que falam da vida pessoal deles. Então, por exemplo, quando uma mulher vai se apresentar, né? Então eu posso falar de assuntos, por exemplo, eu já fui num encontro só de mulheres que teve no Brasil, o primeiro encontro que teve no Brasil sobre, ai meu Deus, agora não fugiu da minha mente. É um encontro que tem são 15 minutos de palestras que tem na internet, que falam sobre vários assuntos, e teve um só de mulheres. Eu vou ler, TED, sabe os encontros da TED? Uhum. Não sei se você conhece. E as mulheres sempre se apresentam assim, eu sou profissional,
formada em tal, pós-graduada, blá, 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 e elas falam, eu sou mãe, eu tenho tantos filhos, eu sou casada, ou eu sou divorciada, ou eu tenho já casei 3 vezes, algumas coisas assim, né? E aí você percebe, os homens não se apresentam assim. Eu acabei de ter esse start aqui agora também, que eu nunca tinha reparado isso. Homem nunca fala se tem filho, homem nunca fala se é casado. Não fala. Porque a mulher colocou isso como uma tarefa só dela, né? E aí ela se sobrecarrega. Sim. Eu não estou dizendo que tem alguma coisa de errado com isso. Por exemplo, só quero dizer que a mulher se perde. Nas questões profissionais eu nunca falo nada da minha vida pessoal. Eu sou o que eu sou formado, eu sou o que eu estou executando ali. Eu nunca tinha parado para pensar que todas as outras pessoas que eu conheço desse meio esotérico, que fazem eventos e tal, as mulheres sempre falam. E eu, na minha cabeça, eu romantizava assim. É porque ser mãe é uma dádiva e ela tá querendo compartilhar. Mas eu acabei de ter aquele start aqui que não. É questionado, né? É questionável. Num país, é muito cultural essa questão, tá? Mas tem países em que a mulher... Alguns países da África, por exemplo, as mulheres precisam ser mãe, elas desejam ser mãe. Isso é cultural. Existem países da Europa em que as mulheres não acham uma dádiva ficar grávida. Elas acham um problema. Aqui no Brasil ainda tem uma divisão ainda socioeconômica, né? Existem as mulheres que querem muito ser mães e tem aquelas que não querem nem pensar nisso. Outras não querem nem casar. Então vamos já começar daí, né? Então está tendo uma mudança geral. Mas você percebe que o homem, ele não se apresenta? Ai, querida, obrigada. Que muitas mulheres, que os homens não se apresentam, né? Como você comentou, eu sou filho, eu tenho um pai idoso, eu cuido de 5 cachorros, sei lá, o que for. Eu tenho 3 gatinhos que são meus filhos. É difícil acontecer isso, né? Marcelo fez uma pergunta coisa a se aqui. Pensar. Vejo muitas consulentes criticando outras mulheres, em uma espécie de disputa, né? Como o sagrado ajudaria, ou como as noções que o sagrado ensina traz para essa questão da competição entre mulheres? Ótima pergunta, é isso mesmo. Nós mulheres aprendemos, isso é uma coisa cultural, né? Em que a gente não pode confiar na outra mulher e que a outra mulher é perigosa. Isso é uma coisa muito louca, né? Aquela mulher, as mulheres não são confiáveis. Aquela mulher está dando em cima do meu marido, né? Então, nós mulheres precisamos realmente nos acolher. E o Sagrado Feminino ajuda muito nisso. A gente valorizar, trabalhar o amor, na verdade, né? O amor na união. Então, o Sagrado Feminino busca que as mulheres se associem mais, conversem mais. Né? Um outro aspecto que o Sagrado Feminino também se preocupa. Porque a sociedade, eu posso falar do Brasil porque a gente está aqui, da minha região, né? Então, vamos falar de São Paulo, né? Que eu atendo outras mulheres de outras cidades atualmente, mas maioria de São Paulo. Ou que São Paulo, Rio, grandes capitais, né? Algumas pessoas fora do Brasil também, mas são questões de grandes cidades, vamos colocar assim, tá bom? Então eu atendo pessoas em Londres, eu atendo mulheres no Brasil todo, então, mas o que eu quero comentar é o seguinte, a mulher, ela começa a perceber que ela não se associa mais com mulheres. Tem mulher que não quer nem se associar com mulher, fala, não gosto de mulher, só trabalho com homem. Médico é só homem. Isso é uma questão machista, né? E isso é o quê? Uma rivalidade que foi colocada historicamente com as mulheres. Então, nós mulheres precisamos valorizar as outras mulheres. Buscarem médicas mulheres. Buscarmos profissionais mulheres. Porque daí nós estamos nos aproximando do feminino, respeitando os vários papéis que as mulheres têm, e a gente vai percebendo, tomando consciência que as mulheres são interessantes, né? Então, o Sagrado Feminino é um encontro onde a gente conversa sobre questões que isso foi perdido. Por exemplo, uma cultura... a cultura africana tem isso, mas a cultura, por exemplo, judaica, ela tem uma
uma ligação que as mulheres se reuniam e elas conversavam sobre questões femininas. E uma mulher acolhia a outra mulher. E não que viravam inimigas. Existe, até hoje, tribos no continente africano, onde as mulheres são chamadas para resolverem questões da tribo. E elas se reúnem e elas sabem o que acontece com todas as mulheres, com todas as famílias, e elas prezam por essa questão familiar. Então nós precisamos também de mais mulheres na política, mais mulheres em todos os âmbitos, e a mulher respeitar a mulher. Mulher cura a mulher. Então, você vê, o sagrado feminino, ele tem vários aspectos a ser estudado. Né? Tem linhas do sagrado feminino que trabalham com medicinas de curas, por exemplo. Tem linhas que trabalham com medicinas xamânicas. Eu tenho reiki xamânico, eu tenho uma formação xamânica, mas eu não trabalho desta forma. Eu trabalho com uma cura mais psicológica, vamos dizer assim, com uma terapia transpessoal que eu sou formada. E eu não estou dizendo, não sou contra nenhuma dessas medicinas, só quero dizer que existe algumas vertentes que começaram a ficar muito em destaque. Então muitos acham que o sagrado feminino é só a bênção do útero. Não é só a bênção do útero. Não é só usar medicinas xamânicas. Nós mulheres somos muito mais do que isso, entende? Então quando uma mulher consegue ter empatia pela dor da outra mulher, é cura. É verdade. E você falou uma coisa, Carla, assim, apesar, eu acho que o machismo, ele é cultural. O machismo, eu não acho que seja nato da criatura. Eu acho que a gente cresce, educa e aprende nesse processo. Mas eu percebo também que muitas mulheres, às vezes assim, sem essa formação, sem estar nem ciente do que elas estão fazendo, eu pelo menos vejo muito grupos que surgem assim espontaneamente. Às vezes uma conversa de duas vizinhas, um grupo de amigas, onde uma acaba, dentro das possibilidades dela, sendo a curadora da outra. Né? Eu acho que o sagrado também se manifesta assim. E nós, mulheres, precisamos nos unir. Agradeço muito. A Yael é uma linda e eu sempre diria, eu só falei a verdade. Que ela seja muito brilhante mesmo. Estou lendo um comentário aqui e agradecendo. O que eu quero comentar é que nós, mulheres, podemos, também no Sagrado Feminino, a gente fala de questões mais femininas. Então, por exemplo, no Sagrado Feminino, a gente percebe mulheres que estão adoecidas, estão em sofrimento, e elas não percebem coisas lindas que elas têm. Porque aquela loucura de querer ser a Mulher Maravilha, ou ser a perfeita, ela percebe que ela não percebe os dons que ela tem. Então, isso precisa ser novamente cultivado. Sou bruxa natural, adorei. Então, a mulher precisa novamente perceber que ela tem características e que ela é interessante no que ela tem. Às vezes, muitas mulheres falam assim, mas eu não sou boa em nada, eu não sou formada, ou eu sou formada, mas saí da área de trabalho. Mas ela pode ser uma exímia economista, sabendo fazer compras, sabendo organizar a casa dela. Ela pode usar isso como um trabalho. Percebe? A mulher começa a esquecer e se valorizar. Então o Sagrado Feminino também faz isso. Ela começar a perceber que ela tem qualidades. Que ela não precisa ser feminina por usar um batom vermelho. Eu gosto, eu sou assim. Mas uma mulher não é chamada de mais feminina ou menos feminina se ela não gosta de batom ou de maquiagem, ou ela não gosta de unhas pintadas. Não é isso que define uma mulher. E não é isso que é o Sagrado Feminino. Percebe que o Sagrado Feminino tenta trabalhar com questões da sacralidade da humanidade. Sim, e você tocou naquele ponto dos arquétipos das deusas, né? E quando a gente fala que todas as mulheres são deusas, a gente também não pode esquecer que existem, ao longo do tempo e da história, dezenas de milhares de diferenças de deusas. Desde deusas extremamente femininas, a deusas castas, as deusas guerreiras, as deusas de personalidade forte, a deusas sombrias.
né? Então a gente também tem que entender que a mulher, independente da persona dela, da personalidade dela, ela é sagrada também, né? Que tipo assim, que a Sim. gente também não... O fato, por exemplo, da mulher ser... Gilberto, eu adoro assim, aí já é coisa minha, da minha cabeça mesmo. Aquela mulher assim, sabe, que trabalha fora, aquela mulher assim que é independente, que mora sozinha, sabe? Mas não é só essa mulher que é forte, né? Sim, Porque é hoje em isso dia que a tá... gente precisa despertar. Isso não é a mulher. Você vê a mulher. Vamos falar de um exemplo de algumas mulheres. Tem mulheres, isso por experiência em círculos, tá? Tem mulheres que não têm um trabalho externo, vai, mas trabalha muito em casa. E ela acolhe a vizinha, ela socorre o filho da vizinha, ela cuida, ela faz uma comidinha pro rapaz que é o guarda noturno da rua, ela cuida da. Ela começa, se você perceber, isso são funções lindas, em que as mulheres fazem, se desdobram e não acham que tem valor, sabe por quê? Porque alguém disse que aquilo não tem um valor, né? A sociedade disse que não tem um valor, e tem muito valor, né? E quando o sagrado feminino, quando a gente questiona isso e as mulheres se reúnem e conversam e escutam as opiniões das outras mulheres, elas começam a perceber e se valorizarem. Puxa, eu posso não ser magra, eu posso não ser bonitinha, mas olha, eu sou uma mulher organizada, não é uma coisa que eu seja, tá? Então eu admiro mulheres organizadas, que são organizers, que podem arrumar armários, que podem cuidar da comunidade. Tem mulheres que cuidam da rua que elas moram. E isso é muito maravilhoso. Tem mulheres que, raro já, né? Mas ainda tem. Mulheres que costuram muito bem, que fazem tricô, crochê. E isso elas até escondem, né? Ah, isso aí, como dizem hoje em dia, isso é cringe. Isso é meio... E não é verdade. Isso é lindo. Isso é arte. E é isso que o Sagrado Feminino faz também. Eu cresci assim, a minha mãe, eu venho da zona rural e tal, e zona rural é um outro rolê diferente da cidade e tudo mais. Lá é muito meio, não é tribo, mas é quase tipo como se fosse meio tribal. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, então minha mãe era conselheira de todo mundo. A minha mãe é aquela assim, sempre conhecia de erva, sabe? E realmente a Uhum. mulher empoderada, e não empoderada no sentido que a gente, né? Mas a mulher em si, quando ela é forte, quando ela. Não é que ela é forte, toda mulher é forte, mas quando ela toca essa força, ela é tipo assim, também tem aquele peso, né, que acaba carregando o mundo nas costas, mas assim, é ela que faz tudo funcionar. Você vê que Eu lembro, interessante? Eu lembro dos meus estudos, né, lá, alguns anos atrás, quando eu estava usando Cabala ainda, dentro da Cabala, uma das coisas que a gente estuda, por exemplo, eu sou LGBT, é que o homem, né, independente da condição sexual dele, né, da orientação sexual dele, ele precisa de uma mulher na vida dele, não para saciar as necessidades dele. Dentro da Cabala, as energias, as polaridades têm que estar ali, né, em equilíbrio. Então o homem ele precisa de uma mulher na vida dele para que ele esteja completo. Pode ser a mãe, pode ser a irmã, pode ser a amiga, mas ele precisa estar em harmonia com o representante desse sexo, porque tem coisas que ele não, pelo menos dentro dessa vertente, ele sozinho não consegue fazer. E eu passei por Sim. isso recentemente. Eu moro sozinho, tenho muita independência, que não sei o quê. Aí eu fiquei doente. Pra trás aí, eu, né, peguei essa doença chata aí pra caramba. E assim, e a pessoa, minha irmã, que mora numa outra cidade, você tem que ver como ela foi fantástica na minha vida nesse período. Tive ajuda também, o Marcelo também tá na live, me ajudou muito, mas a presença dela como mulher, com alguns cuidados, com alguma. Ela me fez ir no médico, ela me fez, ficava ligando todo dia, aquela coisa mesmo materna. E eu acho que isso me ajudou muito. Então eu acho assim que a gente precisa ser o homem, ele, né, independente de qualquer condição, ele precisa ter, né, uma mulher do lado. O que você fala disso? Então, eu eu falo dessa forma, mas talvez eu fale isso, mas de um outro jeito. Mas eu vou te dizer uma coisa. Da criação do sagrado feminino, né?
Tem um livro que eu sugiro, quem puder ler, que é da Jean Shinoda Bolen, que é o milésimo círculo, tá? É o milionésimo círculo, deixa eu corrigir aqui. O que acontece? Essa mulher, ela é PhD e ela é psicóloga e ela trabalha com o sagrado feminino e ela comentou nesse livro, principalmente, que um dos objetivos da criação, que dá necessidade do sagrado feminino para a gente estudar e para a gente se reunir, é porque com a cura das mulheres, a gente teria uma cura do planeta, da humanidade. Então, eu comento nas minhas lives, muita gente já me chamou de feminista e muita gente já me chamou de tudo quanto é nome, não me importa. O que eu quero dizer é assim, a mulher, ela é necessária na vida da humanidade. Nós, mulheres, quando estamos equilibradas, a família está equilibrada. Isso pode ser uma fala um pouco feminista, mas é a realidade. Se a gente tivesse o mesmo número de mulheres na política, né, igualdade de homens e mulheres, nós teríamos mais equilíbrio. Eu não estou dizendo que só as mulheres, olha, só as mulheres devem liderar o mundo, que o mundo paternalista só destruiu o planeta Terra. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem que ter um equilíbrio. Então, se mais mulheres ocupassem posições de liderança, acredito que as empresas estariam mais equilibradas, né? Então, quando uma mulher, como você falou, puxa, eu sou independente, trabalho, e aí minha irmã veio e eu percebi que essa qualidade dessa essência feminina me ajudou. Você citou um rapaz também, né? Você citou que um rapaz também, o Marcelo, né? Também te ajudou. Sim, tá até na... Então, ele está na live. Essa qualidade, ele elogiou e tudo mais, agradeço muito. Esta qualidade mostra que o Marcelo também tem o sagrado feminino dentro dele que está trabalhado. Muitas mulheres, nós mulheres, precisamos trabalhar o feminino e o masculino. Por exemplo, eu tive uma questão que eu estou sendo orientada espiritualmente. Eu trabalhei tanto o feminino, que eu preciso trabalhar agora meu masculino, meu yang, que eu perdi. Não é que eu perdi, ele está desequilibrado, né? Então, um homem também deve ler material sobre o sagrado feminino, independente se é gay, lésbica, independente disso. Sabe, eu quero comentar assim, se Deus, eu acho assim, Deus não está preocupado se você passou batom, se você não passou batom, se você é gay, se você não é gay, sabe? Não é por aí. Isso aí não é importante. Isso é a sociedade, isso é o ego, isso é o preconceito, né? E tudo mais que a gente vê, né? O que eu quero comer, por isso que Círculo Sagrado não tem nada a ver com religião. A gente fala sobre espiritualidade. Então, quando a mulher consegue entrar e o homem começa a perceber que o lado feminino dele também não é para ele esconder, as relações ficam melhores. Então, Gilberto, que bom que você percebeu, porque daí você trata da sua deusa interior, sim, não somente alimentando o seu Deus, não somente alimentando a energia yang, né? Porque você falou de várias deusas, porque você já é terapeuta e você tem acessos. O tarô, o baralho, fala muito, tem muitas deusas, né? Mas se você vê pela história, sempre foi destacado os deuses, os homens. As mulheres eram sempre colocadas em posições de mulheres ciumentas, deusas vingativas. Sim. E mas, isso exemplo, também é uma coisa... Eu estava dando uma aula hoje para o meu aluno de magia natural, e assim, eu acho que também no sagrado feminino, eu acredito que seja uma temática, a deusa, ou a imagem do universo, do Deus feminino, ela é muito antiga. Se a gente for parar para olhar a história da humanidade, ali 2, 3 mil anos atrás, da Grécia Antiga para frente, vamos falar assim,
que a gente tem esse papel. Porque, por exemplo, a Vênus de Winterford tem quase 40 mil anos e retrata uma imagem de uma deusa, né? Então, eu acredito, Perfeito. né, tem aquele foco, o sagrado feminino, ou pelo menos a noção que há um sagrado na mulher, na maternidade, ao longo da história ele foi dominante. E é desses 2000 anos para cá que o mundo começou a desandar. A partir do momento que assim... Quando o eu homem percebo muito. percebe isso, né? Então, uma mitologia que é muito difundida, que até a Daniela comentou, a mitologia greco-romana. Eu fiz a formação do Sagrado Feminino em cima dessa mitologia, e ela citou Zeus e Hera. E se a gente vê, a gente percebe uma tendência de sempre amenizar o problema do homem, os deuses masculinos, e as mulheres que eram as problemáticas. Mas tinha muitas mulheres, muitas deusas que eram adoradas e idolatradas, né? E aí você percebe que todos nós temos questões a serem melhoradas. Se os deuses homens fossem menos violentos, talvez eles existissem até hoje, os deuses gregos, né? Gregos romanos. Então, que existe um equilíbrio que a gente precisa ter das nossas energias sagradas, né? Então, quando a gente vê várias mitologias, e você citou sobre a Vênus, realmente os povos antigos respeitavam mais as mulheres, né? Eles até adoravam as características das mulheres, né? Então você vê, que loucura, né? Vamos falar de Yorubá, um pouquinho da mitologia Yorubá, que eu não sei que essas pessoas conhecem um pouco. Por exemplo, a imagem de Xangô. Xangô é o deus da justiça, e tem imagens antigas que Xangô é representado com seios. E aí? Exu, que é uma representação bem masculina, também representada com seios. Mostrando que a vida, a nutrição, precisa ser feita independente de você ser masculino ou feminino, yin ou yang, né? E que a perfeição, existe uma linha que diz que a perfeição é dos hermafroditas, que tem o masculino e o feminino integrado. E que a gente teve uma divisão. E por essa divisão, a Cabala também fala isso, que o homem não se sente completo sem uma mulher, e uma mulher não se sente completa sem um homem. Gente, as feministas vão querer me matar, mas é isso mesmo. A gente sempre fica numa carência, numa busca, né? Apesar que a gente não tá pela metade, tá bom? Não quero dizer que a gente tá faltando um pedaço, mas a gente fica numa necessidade do encontro pleno, do equilíbrio, entende? Sim, faz muito sentido. Existem algumas correntes espirituais também que dizem que as raças mais evoluídas, né, alguns planetas e tudo mais, haveria uma certa androgenia nas espécies, porque o processo de evolução se dá através disso, né, de um encontro harmônico entre masculino e feminino. E feminino. Sim, sim. Eu não estudei muito sobre isso, mas é verdade. Eu queria perguntar se quem está assistindo a live tem alguma pergunta ou está entendendo. Será que eu fui clara? Né, Gilberto? Porque pessoal, a gente fica aqui conversando e assim, é fácil e ao mesmo tempo não é tão fácil, Sagrado Feminino, né? Sim, sim, com certeza. E, por exemplo, você falou, como é que enquanto o pessoal vai fazendo suas perguntas, a pessoa que quiser conversar com você, fazer um atendimento, como é que ela pode te procurar? Que tipo de terapia você oferece? Você trabalha à distância? Obrigada. Então, deixa eu falar, ótimo que você falou isso, que eu quero comentar, que vai ter dia, até anotei aqui, eu anotei, onde eu anotei? Ah, tá aqui, dia 22/7, às 20 horas, nós vamos oferecer bênção do útero
Munaiki gratuitamente, tá bom? Nós vamos fazer, provavelmente, eu acho que não sei se vai dar pra gente fazer numa live, aí eu teria que conversar. Mas me procurem, tá? Eu tô atendendo sempre remotamente, não tô atendendo mais só online. A gente vai fazer um Munaiki, beição do útero, que é maravilhoso, gente. Eu indico para todo mundo. E a gente provavelmente vai fazer numa turma fechada. Aí eu ainda não sei qual o aplicativo, mas vai ser online. Então marquem na agenda e me procurem, tá? Me procurem no Instagram, procurem por Carla Camil e mandem o nome e o interesse de vocês. E que a gente manda o e-mail. E aí a gente entra, e eu também, quem tiver Instagram, para que a gente convide vocês para participarem. Bom, meu trabalho, meu carro-chefe, eu trabalho com tarô, mas vamos falar do assunto especificamente aqui do Sagrado Feminino. Nós vamos montar um grupo de Sagrado Feminino online, que vai começar dia 12 de agosto. Mulheres, deusas, irmãs, convocando a todas. Nós vamos começar dia 12 de agosto, que é uma quinta-feira, e a gente vai até dia 25 de novembro, tá bom? Nós vamos trabalhar esse segundo semestre com muitas deusas para que a gente fique melhor e que a gente consiga muita paz e cura para o planeta Terra e que nós, mulheres, possamos ficar fortalecidas e auxiliar a sociedade como um todo, né? Auxiliar a humanidade, né? Que esse é o nosso objetivo. Então, quem quiser uma consulta comigo, teria o maior prazer em atender. Eu só atendo online, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram. Perfeito. E esses 2 projetos que você me mandou, me manda depois um banner, uma arte que eu ajudo a divulgar aqui também. Ai, obrigada. Por favor. Ai, que bom, obrigada. A gente tem muitas mulheres assim nos cursos e tudo mais, e é uma carência muito grande, porque, por exemplo, às vezes as pessoas falam, gente, eu tenho que ter uma mulher para dar aula para vocês. Né, tipo, aí assim, entendeu? Eu leciono muitos cursos de espiritualidade, mas eu falei, não, você tem que ser uma mulher para dar esse curso para vocês. Então eu vou indicar para as meninas e tudo mais. Pode contar com a gente. Muito obrigada, vai ser um prazer. E eu agradeço e eu gostei da presença de homens. Acho que teve poucos homens, né? Mas tiveram alguns aqui. Tiveram alguns. E que eu agradeço muito. As mulheres também presentes. Gilberto também, muito obrigada. Eu queria tanto que perguntassem mais coisas, né? Porque senão a gente fica só no blá, blá, blá. E eu quero tanto que as pessoas tirem as suas dúvidas e questionem. Uma das coisas que eu fui muito criticada a vida toda, eu aprendi há pouco tempo, que ser questionadora é uma questão, é uma coisa espiritual. E que é uma evolução. Então nós precisamos questionar a tudo, tá? Mulheres, rapazes, homens, todos que estiverem aqui. Por quê, né? A gente sempre questionar algumas coisas que a gente aceita como padrão e que são, na verdade, impostas muitas vezes, e é cultural também, né? Então é importante o questionamento. Isso vale assim, até, pessoal, o que a gente fala aqui, né? Não é porque a gente falou que é a verdade master do universo. Questione, passe pelo crivo da razão, né? Porque, assim, eu estava até conversando isso mais cedo, eu tenho uma preocupação muito grande com os meus discursos. Por que eu falo disso? Porque dentro do meio que a gente transita, eu tenho crenças limitantes, né? Eu tenho processos aqui, então eu passo adiante aquilo. Então eu sempre leio, releio, vejo, porque eu não quero passar isso para frente, sabe? E é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quem trabalha com formação de opinião, quem trabalha como terapeuta, né? Porque senão eu vou propagando aquilo ali. E é muito complexo isso, sabe? Muito mesmo. E é muito importante. Crítica. Carla, você falou das críticas, você recebe muita crítica pelo seu trabalho. Crítica, assim, de pessoas que não compreendem, é claro. Porque olha, modéstia à parte, eu sou bem paparicada, graças a deusas.
E graças a Deus, as minhas deusas, eu sou bem paparicada, poucas críticas eu recebo. Na verdade, os círculos sagrados, eles são feitos de uma forma fechada, então as conversas ficam ali. Mas eu já tive muitas críticas mesmo no passado, quando eu me impunha mais, quando eu me colocava de uma forma talvez não tão delicada, e depois que eu fiz a formação eu consigo ter mais uma forma acolhedora, né, terapêutica de tratar as mulheres, porque muitas mulheres acabam, algumas vêm, isso é normal do ser humano, não é só mulher, mas como eu atendo mais mulher, ela começa a espelhar em você coisas que ela não gosta nela mesma e ela critica. E aí a minha visão de realmente, minha sabedoria, né, que eu busco ser sábia nesse momento, de perceber que ela está num processo de espelhamento e brecar isso e transformar. Agora, os homens, eu posso comentar com você uma coisa, Gilberto, um ótimo marketing. Todos os homens que as mulheres participam dos círculos sagrados, pelo menos dos meus, eles agradecem e eles gostam. Que as mulheres ficam mais vivas, mais saudáveis, mais confiantes. E isso torna a relação muito mais saudável, agradável, feliz, entende? Então, eu só percebo elogios, mas assim, mexe bastante, é um trabalho de cura, um trabalho de transformação, e eu espero que todas ouçam o chamado para me conhecer mais, para conhecer mais a minha parceira também, nos trabalhos, que é a Daniela que estava aqui. Participem da bênção do útero, para vocês verem se vocês gostam da nossa dinâmica, né? Da nossa fala, do jeito que a gente se coloca, porque precisa também, como tudo, né, Gilberto? Médicas, profissionais, qualquer área, a gente precisa ter uma conexão, né? A energia tem que bater, né? Tem que bater o santo. E também tem aquela questão, pessoal que está em casa assistindo a gente, que tem que ficar muito claro, é que esse processo de sagrado feminino não é um processo que todas as mulheres são sagradas, mas até chegar a essa consciência, né, é todo um processo. A gente tem, desde pequeno, a gente cresce com uma formação que vai minando a gente. Então, ter um profissional, não que a Carla ou a Dani vai resolver sua vida, não é isso. Mas elas vão te dar uma orientação melhor, elas vão estar do seu lado no caminho. Né? Porque eu acredito muito nisso. Eu falo, gente, eu não curo ninguém, eu não ajudo ninguém, eu não faço nada por você. Eu só me ponho ao seu lado, entendeu? Isso já é muita coisa, né? Agora depende de você. Então, às vezes, assim, a live foi incrível. Nossa, assim, eu sugiro quem não assistiu desde o início, assiste, vai ficar no IGTV, vai pro canal Espiritualidade Livre, entre no perfil da Carla depois, lá tem muitas postagens também, né? Conversa, se possível, faz um atendimento com ela, porque a gente tem que fazer também essa parte, né? Tem que... Eu acho lindo esse trabalho, é muito lindo o que você faz, muito interessante. O trabalho da Espiritualidade Livre é um programa muito libertador mesmo, né? E eu acho que você, pelo que eu estava vendo, você abraça várias linhas, né? Você atende a vários terapeutas e divulga. É um trabalho lindo. E isso é uma fonte de prosperidade, né? Quanto mais a gente ajuda o outro, mais a gente é ajudado. Tem uma pergunta do Marcelo. Isso. Muitas consulentes minhas vivem complicações sexuais. Como o sagrado feminino ajuda nisso? Bom, ajuda muito. Muito. Eu sou uma pessoa... nos nossos círculos, nos meus círculos, eu falo bastante sobre esse assunto, sobre a mulher se expressar mais, se libertar, a gente fala sobre umas deusas que trabalham sobre essa linha da libido, então a gente trabalha fortemente sobre o desejo e a libido sexual, né? Na realidade, libido é sexual, desculpa, só falei errado. A libido, então torna a mulher mais, ela busca se libertar de questões que ela
ela percebe, ela às vezes não percebia que ela estava sendo escravizada de uma opinião que era da avó dela e que ela se liberta disso, entende? O sagrado feminino trabalha fortemente também com a ancestralidade. Então a mulher começa a perceber que às vezes ela faz uma fala que não é dela, é da bisavó dela, é da mãe dela. E aí, quando ela busca o sagrado, ela se cura. E se cura em todos os aspectos da vida. Eu trabalho muito com, viu, Marcelo? Eu trabalho muito também com visão do chakras. Então, por exemplo, cada deusa num chakra específico. Na verdade, tem várias deusas e até deuses ali, tá bom? Deusas como Lilith também. Mas então a gente fala de cada chakra e a gente desenvolve, sim, que a Lilith tem a ver com traumas das mulheres, né? Tem a ver com esse lado obscuro da deusa deusa negra. Até isso é colocado de uma forma pejorativa, mas a Lilith, na realidade, são feridas que a gente carrega, que às vezes é nossa e até da nossa ancestral. Então, quando a mulher começa no circo e ela percebe que aquela fala não era dela e que aquela opinião não era dela, ela se liberta, né? Por isso que eu disse, os homens apreciam bastante quando as mulheres participam do Sagrado Feminino, porque elas se libertam. Vou contar até uma piadinha que elas falam. Tem alguns homens que falam assim, será que nesse círculo sagrado não tem um bolo e que saem uns homens aí de dentro desse bolo, não? Você chega muito animadinha. Eles falam, eles mandam vários, tá? O que acontece nesse sagrado aí que vocês estão voltando muito animadinhas, muito assanhadinhas? Porque, na verdade, vem à tona, né? Vem à tona a alegria da vida, né? Sim, e aquela amar, coisa assim, de se doar. Quando o relacionamento ele é a somática dos dois, né? Então, se melhora, a energia de um melhora, né? Obviamente aquilo vai ter um impacto, uma ressonância. E além disso, eu aprendi uma coisa, isso eu aprendi muito com a Dani, quando a gente conversou na live dela, sobre aquela coisa da liberdade. Porque às vezes o homem, né? Por mais que ele seja muitas vezes o opressor da relação e tudo mais, a estar na posição de opressor também é opressivo, né? Então, a partir do momento que a mulher se liberta, de certa forma, ela também tira um peso de cima do companheiro, entendeu? Ele não tem mais, ele nunca deveria ter feito isso, mas assim, você entende? Assim, ele passa a ser responsável por ele, né? Então, Isso acho que a gente fala muito. flui Muito melhor no a partir Sagrado Feminino, que a mulher não é vítima de nada. Na realidade, nós não somos vítimas de nada. Existe uma linha espiritualista, né, que fala muito isso, que a antroposofia fala sobre isso, a linha do espiritismo de Allan Kardec também fala que não é que existe culpa, mas tudo são escolhas nossas e que a gente que faz a nossa vida, né? Isso é muito simplista. Existem questões externas que precisam ser curadas e observações que precisam ser feitas, né? Mas quando nós tomamos consciência de que a gente pode modificar o que não está bom na nossa vida, e o Sagrado Feminino faz isso, a vida das pessoas se torna muito melhores do que tem em volta, né? Eu quero só comentar uma coisa que eu não sei se ficou muito clara, veio à minha mente agora, sabe, Gilberto? Que eu falei assim, que quando as mulheres... É uma linha que as mulheres que divulgam o Sagrado Feminino falam e que a gente acredita muito nisso. Que que as mulheres se curando, participando de círculos sagrados, emana uma energia para a sociedade que a gente chama, sobre a teoria do campo mórfico, sabe? De que é ativada uma energia no mundo todo e que a gente pode mudar uma era, entendeu? Mudar uma situação. Então, não estou dizendo que é a responsabilidade da mulher de todos os problemas, por favor, entendam. Dizendo que com a mulher se modificando, ela cura os seus antepassados e a sua geração para frente. No plano espiritual não existe tempo e espaço, né, Gilberto? A gente como tarólogo sabe bem disso.
Não adianta as pessoas falarem, ai, quando vai ser? Eu falo, olha, tempo é uma coisa que só existe nessa terceira dimensão, né? Então, as linhas energéticas também. Então, esse é um dos objetivos do Sagrado Feminino também. A Monique fez uma pergunta aqui, Carla, que é o seguinte: como que o Sagrado Feminino enxerga a questão da assexualidade? Aqui já é uma linha cinza. O que você fala sobre isso? Enxergar a sexualidade. Olha, eu estudei um pouco sobre a sexualidade. Eu atendi pouquíssimas pessoas que usaram essa terminologia comigo, eu não tenho muita experiência, tá bom? Eu não sei, quando uma das minhas clientes falou para mim que ela era sexuada, na terapia a gente descobriu, veio à tona que ela tinha um trauma muito grande. Eu não estou dizendo que todo mundo que é assexuado tenha. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Só posso te dizer que a experiência que eu tive, que foi uma em que veio à tona, em que ela tinha uma grande dor, e aí ela se afastou de sentir ou não, ter interesse ou não sexual, tá? O Sagrado Feminino, ele não fala, o Sagrado Feminino trabalha da sacralidade das mulheres com ligação a todos os chakras. Se uma mulher não sente, ou um homem, né? Eu posso falar de mulheres porque é a minha formação, eu sou mulher e trabalho com mulheres. Se ela sente que ela não sente, na verdade, o interesse sexual, e ela está bem com isso, tá tudo bem, tá tudo certo. É necessário que todas as nossas colocações sejam estudadas e questionadas e colocadas à prova por nós mesmos, tá? Então a minha opinião é assim, eu só respeito e às vezes faço umas provocações. Quem me conhece sabe que eu faço umas provocações, que faz parte, né, Gilberto? A pessoa tem que ser provocada para analisar se é isso mesmo. Que a gente mente muito para a gente mesmo. Eu percebo muito assim, por isso que eu falei que é uma linha meio cinza, né? Porque essa questão da assexualidade, ela pode definir muitas coisas, né? Por exemplo, não é comum, até mesmo no meio assim que estuda sexualidade, gênero, não é tão comum o número de pessoas assexuais. O que a gente tem de fato é, como a Carla falou, questões que te afastam da vivência sexual, né? Pode ter sido uma violência, pode ter sido uma série de... Não é só violência que tira o libido, tá, gente? Às vezes se colocar no papel de mãe, porque a mãe, não, desculpa a expressão, a gente, mãe não transa no nosso imaginário, né? A mãe, ela não transa. E às vezes a pessoa assume esse papel e realmente para. Isso vale para homens também. Então é complicado da gente definir. Agora, qual que é o ponto? Sexualidade, a sexualidade é a ausência de ato sexual, mas sexualidade a gente vive toda hora, tá? Então a energia sexual é trabalhada de N formas, por exemplo, no batom vermelho da Carla, na roupa que eu escolhi para fazer a live. A sexualidade é uma vivência, né? Você trabalha essa energia sexual. Então, se dizer que alguém é assexual sem energia sexual, é complicado, né? Eu precisaria estudar um pouco mais. Eu só quero comentar uma coisa. O objetivo da nossa vida, pelo menos eu acredito, que seja que todos nós fiquemos felizes, sejamos felizes. Então, o objetivo de várias medicinas de cura, várias terapias, e o objetivo do Sagrado Feminino, e o objetivo de que muitas mulheres, muitas clientes, né, Gilberto, nos procuram, elas buscam serem felizes. Sim. Agora, se a pessoa é assexuada, mas ela é feliz, tudo bem. Agora, existe uma coisa também que a gente tem que falar, é que na linha do Sagrado Feminino, boa noite a quem está chegando agora, tem uma deusa no chakra sexual. E quando essa deusa ela se manifesta, e como o Gilberto mesmo disse,
não efetivamente pelo sexo, porque isso é o desejo e a motivação da vida. Então a mulher, ela pode, ou um homem também é sexuado, se ela tiver motivação e criatividade para sustentar a vida dela e a energia da vida dela, ela é saudável, não tem problema nenhum, ela está equilibrada. Se ela não precisa de sexo, maravilha. Se é uma questão em que a vida dela fica sem prosperidade, sem criatividade, esse chakra, que é o chakra sexual, ele está desequilibrado. Então precisa ser tratado. Percebe? Então que o Sagrado Feminino são encontros semanais. Deixa eu explicar um pouquinho mais. São encontros semanais onde nós vamos tratando de vários aspectos, né? E esses aspectos vão mexendo com as mulheres de uma forma suave. O Sagrado Feminino, ele trabalha na base do amor. Por isso que eu e a Dani, a gente está fazendo um trabalho conjunto com constelação. Porque constelação também, a base é o amor. Né? E o amor, ele é mais palatável, né? Se trabalhar em questões de doenças, desequilíbrios, né? Então é isso. A africana é sexuada, sim. E também tem aquele lance também que a gente. Aí aquela questão que eu acho que eu queria deixar muito também como base é o seguinte: sagrado está associado à liberdade, né? Você não prende o divino, você não prende o sagrado, né? Então, assim, a questão que eu penso muito é o seguinte: todo tipo de aprisionamento te limita e é contra o seu sagrado. Então, a ideia do subjugamento sexual da mulher e a obrigatoriedade da mulher de ser sexual também, né? Não só da mulher, do homem, de qualquer coisa. Sim. Eu quero, gente, que fique muito, muito marcante isso pra gente vocês têm que ser livres para transar muito ou para não transar se não quiser. Mas desde que seja uma coisa de libertação, sabe? Sem ser induzido, sem ser forçado, né? Porque ninguém prende o sagrado. Se tem prisão, se tem corrente, é escravidão. Nenhum Deus é escravizado. Sim. E vamos comentar, né? Nós vivemos numa sociedade livre, felizmente, então a gente pode fazer o que a gente quer, só que também a gente tem as consequências. Tudo tem a lei do vai e volta, é uma coisa energética, né? Então, se você quer ter experiências, sei lá, diferentes, você pode tê-las. Não existe, é o que eu falo, Deus não está vindo aqui, ele não quer saber com quem você transa, ele não quer saber com quantas, como você faz, se é sexo oral, se não é sexo... gente, isso é homem. Isso é homem, quando eu falo, é ser humano que inventa essa graça, né? É aquilo mesmo que o Gilberto falou, nós somos livres. E por sermos livres, temos que ser responsáveis também. Porque todas as nossas atitudes têm consequências, né? Nós temos que perceber que a gente tem um limite também. Que os deuses... isso é uma coisa muito importante que nós mulheres perdemos muito, que as deusas têm limites. Somente Deus é a entidade superior que, né, que a gente não tem nem acesso, é infinito. O restante, todos nós temos limitação. Todos. Os orixás têm limitação. Nós, deuses e deusas, temos limitações. E a gente precisa respeitar essa limitação. Se a humanidade, né, você percebe, se nós, os seres humanos, a gente respeitasse mais as limitações, a gente talvez tratasse melhor a natureza. Porque a gente acha que não tem limite, que a gente pode fazer tudo, a gente não pode fazer tudo. E eu acho que essa coisa da limitação está muito associado também ao autoconhecimento, né? Conhecer, porque a questão do sagrado, né? A mensagem que eu sempre gosto de passar
e eu acredito muito nisso, e a espiritualidade livre surge para passar isso, é o seguinte: todos nós somos divinos, essa é realmente uma intenção nossa, de levar essa percepção. Qualquer pessoa, não importa quem você seja, qual condição que você é divino. E você está nesse plano para tocar esse divino, né? E o divino de cada um, a verdade e a sua felicidade está em se conectar com a sua essência. E a sua essência, ela tem limitações, como a Carla falou, sabe? E aceitar essas... E limitação, gente, não é limitação aquela limitação que te torna mais fraco, não. Às vezes é uma inclinação. Às vezes, por exemplo, tem gente que é mais fechado. Não tem que ser um defeito. Você tem que respeitar essa limitação. Faz parte da sua essência. Tem gente que é mais extravagante. Faz parte da sua essência. E aí quando você... E é a sua limitação. Porque às vezes você é extravagante também, né? Eu sou extravagante. Meu cabelo tem cada dia tá de uma cor e tal. Faz parte da minha essência. Mas assim, quando você se harmoniza... eu não sou nem um pouquinho extravagante, né? Você notou que eu sou básica. Mas é da nossa ancestralidade, Carla. Não tem como a gente fugir, não. Eu tô numa vibe mais clean. Que eu era aquele cara assim que enchia a casa de coisa. Agora não, tô numa vibe mais clean. Mas vamos ver quanto tempo que vai durar. A nossa essência sempre... Muda. Ela vai pra frente, a gente vai trans... né? E assim, gente, se harmonizar isso. com quem... Então, estou muito feliz, agradeço muito, muito, muito. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, né? Não sei quanto tempo mais a gente vai ficar juntos, Gilberto. Já tá bom. Não, então, meu anjo, eu quero te agradecer de coração. Assim, a Obrigada. live foi linda. A temática é uma temática que eu queria muito trazer, porque, assim... É um assunto muito importante, é um assunto assim, gente, quem tiver na live, continua esse trabalho com a Carla, porque, gente, é uma coisa assim que eu não posso oferecer, mas então assim, tem pessoas capacitadas que podem oferecer, vão atrás dessas pessoas, sabe? Assiste de novo quem pegou no final, ou quem quer, absorve isso, que eu acho muito importante. É como a Carla falou. Muito obrigada, muito obrigada. Eu curo a minha região, eu curo o meu mundo, né, Carla? Isso então, mesmo. Gratidão, meu anjo. Vamos fazer a diferença, né? A gente veio para ser feliz, mas também a gente tem que fazer a diferença. Que a gente acorde, se a gente fizer uma pessoa sorrir, já tá válido, né? Já tá legal. É isso que faz a gente ter esperança de que as coisas vão melhorar, né? Então eu desejo a todos uma excelente... final de semana, né? Uma excelente sexta, sábado e domingo. Muito obrigada, Marcelo. Também gostei muito de conhecer. Agradeço muito, Gilberto. Agradeço a todos os presentes, deuses e deusas. E quem puder participar e ouvir o chamado e quiser fazer a bênção do útero Munaiki, será um prazer. Me procurem, tá bom? Vai ser dia 22/7, às 20 horas. Vai ser um prazer. É um presente para vocês. Ainda mais quem ficou assistindo toda a live. E ela vai estar, né, no IGTV do Gilberto. Assistam. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá, Gilberto? Gratidão, meu anjo. Aqui, um beijão. Boa muita noite. Gratidão. Qualquer coisa que você precisar, conta com a gente aqui, tá bom? Muito obrigada, viu? Felicidades para todos. Pessoal, você que chegou agora, a live vai ficar disponível no IGTV, tá? Daqui 5 minutinhos já vai estar no ar. E amanhã vai pro canal Espiritualidade Livre lá no YouTube, tá? Confere que tá lindo. Uma excelente noite para todo mundo. Se inscreva aqui no canal, se inscreva também lá no perfil da Carla, tá bom? Tchau, Boa tchau, noite, pessoal. muito obrigada. Boa noite. Boa noite.